Boa tarde a todos. Eu vou tentar não falar de maneira muito técnica, porque o que pretendo aqui é que todos vocês se sintam como change makers, como pessoas que podem mudar o mundo. Portanto, vou um pouco fugir ao enquadramento das organizações, das ONGs, dos grandes orçamentos, das Nações Unidas, da conta bancária da Melinda Gates, essas coisas assim, e percebermos o que é que cada um de nós, que não tem quase nada, pode fazer para fazer a diferença, ultrapassar os limites e fazer essa mudança acontecer. Isto começou a andar sozinho. O que nós temos e que ninguém nos pode tirar é a palavra, a força da palavra. O que nós podemos fazer é a pressão, como dizia a Ana, podemos falar, podemos convencer as pessoas, podemos juntar as pessoas e procurar com elas, juntando essas forças, construir soluções. É um pouco isto que eu vou falar, até já podia terminar agora que estava tudo dito. A minha área de formação é arqueologia, portanto vamos um pouco colocar-nos aqui em posição. Nós valorizamos muito, a maior parte das vezes, e absolutizamos a nossa realidade, porque é aquela que nós vemos e que temos consciência dela, porque é que nós vemos todos os dias, quer no espaço, quer no tempo. E de facto nós pensamos que às vezes corremos o risco de pensar que todo o mundo é como Aveiro, mas de facto é muito diferente. Existem outras realidades a 3 ou 4 horas de avião de distância. E essa realidade também é distinta no tempo. A história da Terra está aqui sinalizada neste gráfico, e se comparássemos o tempo que a Terra já existe e já evolui e aquele pontinho onde o ser humano está nela, e se comparássemos esse tempo à duração de um dia, a humanidade teria aparecido nos últimos 2 minutos. Portanto, o ser humano é tão significante quanto isto. Os primeiros hominídeos aparecem às 23h58, o Cristóvão Colombo andou cá às 23h59 minutos e mais de metade desse minuto de segundos. Estamos mesmo cá há pouquinho tempo. Isto ajuda-nos a perceber, de facto, que não somos assim tão relevantes e as realidades não são assim tão absolutas, portanto é mais fácil mudá-las que aquilo que nós pensamos. Nós nos dias hoje estamos a viver e a testemunhar um tempo que é histórico. Aqui há alguns anos tivemos a crise do subprime, muitas pessoas ficaram sem casas, sem perceber muito bem porquê, porque foi graças à especulação. Houve pessoas que decidiram não comprar alguma coisa, por causa de não comprarem alguma coisa, isso perdeu valor e vem tudo por aí abaixo, uma bolha que foi esticada em preços o máximo possível, que rebentou, e as coisas, parece que a especulação perdeu aquele sentido, porque de facto também já não o tinham. E as pessoas começaram a perder também algumas economias que punham de parte para alimentar essa especulação, e pessoas como nós, se calhar todos nós que, por exemplo, fizemos uma conta poupança de 500 euros que o banco investe não sei aonde, perdemos algum desse dinheiro, provavelmente. E consideramos-nos também pessoas inocentes e não fazemos mal a praticamente ninguém. O que é certo é que as coisas estão a mudar. As pessoas manifestam-se. Esta imagem é em Barcelona e é relativamente recente. As pessoas, mesmo os mais jovens, vão para a rua contactar com o poder instituído, o poder político, e dizer, esse cartaz ali em baixo diz: "There's enough for everyone's needs, but not enough for everyone's greed." Há suficiente para todas as necessidades, mas não há suficiente para todas as ganâncias. Então, essa é a questão da terra, é a questão da economia. Como é que gerimos os recursos que este planeta tem e que são finitos, e por isso temos que os gerir de forma sustentável para ela poder dar para toda a gente. Como eu dizia, vivemos num tempo em que as pessoas se manifestam, vão para a rua, defendem princípios, esforçam-se por criar a mudança. Não sabemos muito bem o que é que vai acontecer na história, não conseguimos prever que mudanças é que vão acontecer ou o que é que vai mudar, mas deverá ser alguma coisa muito interessante e a maioria de nós vai poder
testemunhar essa mudança de paradigmas económicos e de paradigmas de vida neste nosso planeta. Portanto, no último segundinho daquele dia está aqui para acontecer qualquer coisa. O que é que nós podemos fazer quanto a isso? Vamos ver. Esta é uma imagem, é uma fotografia minha e dos meus primos todos, quando nós éramos pequenos. Eu trouxe-a aqui porque esta é aquela idade em que nós temos sempre soluções para tudo e ninguém nos ouve. Eu lembro-me de ser criança e de ouvir as conversas dos adultos em que discutiam um problema qualquer e nós tínhamos a solução, só que às vezes tentávamos falar e dizer cala-te. E ninguém queria saber de nós. Depois crescemos e a coisa continua mais ou menos a mesma, só que numa escala um bocadinho diferente. Algumas ideias de soluções ou algumas pistas com histórias que tive a sorte de testemunhar. Esta fotografia é uma fotografia da Amazónia, que é muito bonita e são paisagens muito conhecidas. Se entrarmos mais para dentro, as coisas mudam de figura. As ruas têm lixo, as pessoas vivem na pobreza, vivem com os recursos que a floresta lhes dá, que vão sendo cada vez menos, porque lá está, a gestão dos recursos da economia global não é a melhor e não chega para todos, e as pessoas têm problemas. Uma coisa que eu descobri quando cheguei à Amazónia é que aquela gente que vive na mais extrema das pobrezas não estão à espera dos governos como, por acaso, uma parte, desiludiu-me um pouco a Melinda Gates, porque no fim ela atirou a bola para os governos e são sempre os governos que têm que fazer tudo e nós desresponsabilizamos-nos daquilo que nós temos que fazer. A nossa parte dos governos ou é sermos eleitos ou é votar e o de resto é colaborar na sociedade civil, seja lá de que maneira for. Estas pessoas faziam isso. Nós estávamos lá há pouco tempo, voluntários, e numa noite fomos a uma reunião à casa de uma família, uma casa deste género, na Amazónia. Aquela reunião era uma reunião de moradores, de pessoas que viviam naquele bairro, e o que faziam era gente também católica, e o que faziam era reunir-se e começavam a reunião por discutir os problemas da comunidade. Depois faziam uma leitura da Bíblia e para procurar nisso inspiração para as soluções desses problemas da comunidade de que tinham estado a falar antes. E quem diz a Bíblia pode dizer outra ferramenta qualquer. Nós estamos aqui também para nos inspirarmos. Lemos outro tipo de livros também para nos inspirarmos. O que interessa aqui é que as pessoas que falavam, mas ninguém as queria ouvir, se juntaram e juntas falavam dos seus problemas e procuravam chegar a soluções concretas para concretizar e de pessoas com problemas se transformarem em pessoas com soluções. E é disso que também vos vou falar nesta outra história. Esta imagem foi captada na Guiné, na Guiné-Bissau, é uma oficina que está numa escola, mesmo em Bissau, na paróquia de São Paulo, e estas senhoras raparigas eram mulheres sem emprego. Na oficina havia uma delas que era deficiente motora e sabia fazer tecidos, fazia mochilas, roupas para si. E então começou a dar formação a mulheres desempregadas. E começaram assim a fazer as suas costuras e houve a organização em que estou incluído, começaram os voluntários a trazer de lá da Guiné esses tecidos e começaram a vendê-los aqui, numa coisa que acabámos por chamar de comércio solidário ou comércio justo, já devem ter ouvido falar no conceito. Com o dinheiro das vendas cá, os voluntários, quando iam outra vez lá para a Guiné, com esse dinheiro compravam mais coisas e eles iam fazendo. Em 2010 tive a sorte de poder lá ir, já alguns anos depois desta dinâmica ter começado, muito simples, e numa realidade em que elas primeiro faziam os produtos para depois os voluntários venderem cá, e nós éramos os compradores de 100% dos produtos,
agora éramos só isto, porque já tinham a oficina aberta, com máquinas de costura, e faziam tudo isto que vendiam ao público, a todas as pessoas. Esta gente com uma capacidade, com uma ideia posta em prática, saíram da pobreza, ou estão continuamente a sair da pobreza, não com uma ajuda que dura enquanto dura, mas através da sua própria força e das suas próprias ideias, das suas próprias capacidades. E isto é notável, é não precisarmos das pessoas que não nos ouvem para fazermos a mudança. Outra perspectiva que vos queria dar é esta. Este é um caminhão de refugiados e que é a história comum de milhões de pessoas em África, e depois também há ainda outro tipo de refugiados que não são, o que o conceito não as inclui como refugiados, mas que são todas as pessoas que são obrigadas a mobilidade interna dentro do seu próprio país em busca de outras condições de vida ou para fugir do que quer que seja. Os refugiados são aqueles que, segundo as Nações Unidas, têm que sair do seu país para fugir a uma situação de conflito bélico. Imaginem se estes milhões um dia saíssem da pobreza, e agora falo às empresas, imaginem se estes milhões um dia saíssem da pobreza e se tornassem também clientes do produto que a empresa faz. Portanto, se não capacitarmos os outros para que saiam da pobreza por razões só genuínas, também as façamos genuínas, não quer dizer que as do lucro ou das empresas não o sejam, mas vejamos este win-win situation. Toda a gente tem a ganhar com que não haja pobres, porque estas pessoas, se não viverem na pobreza extrema, um dia podem também elas contribuir para que o mundo seja melhor, também podem ser consumidoras de produtos que nós comercializamos ou vendemos, e também podem ser elas produtoras de consumos, de produtos em que nós nos tornemos consumidores e assim também tenhamos uma melhor vida. Isto, claro, se o paradigma económico em que nós vivemos hoje continuar. Para acabar, queria-vos contar a última história, e que também fala de capacitação. Eu acho que esse é o segredo do que nós temos que fazer para que a vida das pessoas seja um bocadinho melhor. Este menino chama-se Pieta, era um desses refugiados com que estive em Angola, em 2004, e este menino, quando o conheci, falava o inglês, que era o que falava nos campos de refugiados da Zâmbia, durante a Guerra Civil de Angola, e falava Chokwe, que é o dialeto da etnia dele. Cerca de 3 semanas depois de eu estar lá no campo de refugiados, chego de manhã ao campo e ele vem ter comigo ao portão a falar português, para mim. E ele não falava antes. Só de ouvir falar 3 ou 4 voluntários em português, ele conseguiu aprender a língua. Imaginem se este menino tinha nascido em Aveiro e tivesse andado na escola onde nós andamos e na universidade onde nós andamos ou andamos. Eu tenho a certeza que ele iria muito longe na vida. Hoje não sei como é que ele está, nem onde é que ele está, nem sei qual é que vai ser o futuro dele. É por esta injustiça social que nós nos devemos bater. E quando não nos ouvirem, o que temos a fazer é falar com pessoas, os tais uns que o Carlos falava, falar com cada um e convencê-los da nossa ideia. E depois juntar as pessoas. Porque muitas juntas ou poucas juntas falam muito mais alto que uma sozinha. E se conseguirmos mostrar ideias e pô-las em prática, nem que seja a uma pequena escala, elas depois acabam por crescer e vão parar onde nós não sabemos onde. E é assim que se muda o mundo, não é coisas em grande, mas são em gestos pequeninos no dia-a-dia que nós vamos fazendo a diferença. O que eu faço é pouco, mas se juntar ao que cada um de vocês faz, já é um pouco mais. E é assim que a mudança acontece. Finalmente, devemos fazer ou trabalhar nestas áreas de uma forma definitiva. Não devemos trabalhar neste tipo de trabalho social para continuarmos a fazê-lo. Eu costumo dizer na organização onde estou que nós temos que trabalhar para que já não sejamos precisos, temos que trabalhar para acabar com a organização.
porque a organização só existe enquanto houver as necessidades a que ela responde. E se nós não trabalharmos desta forma definitiva para que as necessidades terminem, estamos a alimentar uma outra coisa paralela que não é bem a capacitação. Esse é o espírito. É claro que sei que a pobreza nunca vai acabar, os problemas nunca irão estar resolvidos, mas é com esse espírito de resolução em definitivo e de capacitação das pessoas em definitivo para que elas já não precisem de nós e possam andar por si próprias a subir essas escadas que se chamam desenvolvimento. Muito obrigado a todos.